Pai, Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Amém. Vocês estão bem, em nome de Jesus? Amém. Vamos orar para a gente começar, em nome de Jesus Cristo? Amém. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por essa noite, ó Deus, por esse estudo aqui, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dar sabedoria e graça, venha abrir nossa mente para entender a Tua palavra, para compreender, Pai Santo, os Teus propósitos em nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus, Pai Santo, que nós sairemos daqui mais abençoados do que somos, Pai. Que o Senhor venha abrir o nosso coração para cada dia, Deus amado, aprender mais do Senhor para fazer uma grande obra, Pai. Está aqui os Teus filhos, está aqui, Pai Santo, os Teus obreiros que estão trabalhando na Sua obra, meu Deus amado, e peço que o Senhor venha dar a eles, Pai, cada dia mais sabedoria, como o Senhor deu, Pai Santo, para Salomão, para Paulo, para todos os homens da Bíblia que foram abençoados. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus e todos dizem amém. Amém. Amém, meus amados, em nome de Jesus. Hoje é o terceiro dia, né? Nós estamos fazendo o estudo, né? O estudo sobre crescimento, sobre liderança, né? Sobre tudo aquilo que a igreja precisa para que nós possamos fazer uma obra abençoada. E nós já fizemos 2 dias, hoje nós vamos continuar aquilo que a gente parou na semana passada, que é renúncia de um líder. Não é? Todos nós, para sermos líder, precisamos renunciar a alguma coisa. Ou sempre renunciar, né? Não é só alguma coisa, sempre temos que renunciar, sempre temos que fazer uma escolha. E muitas vezes a escolha não é bom para a gente. Assim, no sentido de, eu poderia estar, né, passeando, poderia estar em algum outro lugar, mas eu estou fazendo a obra do Senhor. Mas no futuro, isso se torna um galardão e uma bênção para cada um de nós que estamos aqui. Eu quero começar hoje, né, continuando a aula, mas eu quero ler aqui para vocês aquelas palavras que a gente deu aquele dia, que estava no outro estudo, que está lá escrito, guarda essas palavras, não sei se você lembra. Está escrito assim, ó, sem comunhão não existe liderança, sem alinhamento não existe crescimento. A primeira organização de uma igreja não está nos números, nas metas ou nos processos. Está na mesa onde a liderança senta e decide caminhar na mesma direção. Ou a visão é uma só, ou o resultado é o caos. Liderança desunida quebra cultura, destrói time e afunda qualquer negócio, por mais bonito que pareça por fora. Aqui não tem espaço para ego, vaidade ou disputa interna. Aqui tem clareza, alinhamento e decisão. Porque quando a liderança fala a mesma língua, o time grita resultado. Ou organiza a base, ou assiste tudo desmoronar. Terrível, né? E é uma verdade. Que isso é para qualquer base da nossa vida. Para a nossa casa, nossas empresas. Não é? Vocês que são empresários, para os empresários, para a igreja, né, e para a sua própria vida. Tem gente que fala assim, pastor, eu não sou líder de nada, você é líder da sua vida. Sabia? Se você é casado, você é líder da sua casa. Se você é esposa, você é líder da sua vida como esposa. Então, todo mundo é um exercício de liderança. Não é? As pessoas dizem assim, ó, vê se vocês entendem o que eu vou falar. Você acredita que as pessoas nascem líder? Você fala assim, nossa, aquele irmão ali tem um dom de ser líder. O que vocês acham? Acredita nisso? E não é verdade, sabia? Ninguém nasce com dom de ser líder. Tem gente que nasce mais eloquente, gosta de falar mais, não é? E se destaca. Mas todo mundo pode ser um líder. Então assim a Bíblia está errada, né? Jesus disse que um nasceu com um talento, outro com 2, outro com 5. Então, todo mundo nasceu com alguma coisa de liderança. Agora, basta você desenvolver. A mesma coisa quando Deus fala assim, ó, para Timóteo, né? Que Paulo fala, Timóteo, desenvolva o dom que foi dado a você com a imposição das minhas mãos. O que é desenvolver, gente? Desenvolver é você pegar aquilo que está no início e você fazer crescer, não é? Desenvolva a sua leitura. Vai ler bastante, você vai começar a ler bem. Desenvolva, né? O quê? Fala, dá uma ideia aí.
A sua vida espiritual. Ora bastante que vai desenvolver. Desenvolva o seu cantar. Poxa, eu canto, mas não sei cantar. Vai aprender música, não é? A pessoa quando começa a tocar um violão, não treinou? Treinou, ficou bom no violão. Então você é capaz de fazer tudo, gente. Eu sou capaz de fazer tudo. O que mata a gente muitas vezes é o comodismo, né? E outras coisas que a gente vai aprender aqui. Então, é a mesma coisa da igreja. Todo mundo tem condições de ser pastor. É claro que nem todo mundo vai desenvolver querer ser pastor. E aí você não consegue ser. Porque muitas vezes você não quer, e aí joga você, né? Aí você não consegue sobressair, porque você não se interessa. Porque tudo aquilo que você coloca prioridade, se transforma em bênção. Né? Mesma coisa. O curso. Tem gente que não põe prioridade. Aí passa alguns meses, alguém estuda, vai bem, aí o outro que não fez, fala, poxa, eu devia ter feito. Mas não fez. Então, quer dizer, perdeu. Então, tudo depende da sua prioridade, do seu interesse. Tá bom, gente? Então, nós estamos aqui, já falamos 5 elos sobre esse curso de hoje. Nós vamos agora entrar no 6º, que está escrito assim, ó. Renúncia de vontade pessoais. Irmão, isso aqui é uma coisa tão tremenda, é tão poderosa, que muitas vezes tem pessoa que desiste de ser um líder por causa disso aqui. Você precisa renunciar vontades, muitas vezes, pessoal sua. Não é? Para você conseguir ser um líder. Eu tenho um amigo meu que é médico. Cara, fazer medicina não é brincadeira. Quantas festas ele teve que renunciar? Quantos passeios? Quantos namoros, com o tempo que ele era solteiro, ele teve que deixar de namorar? Para ele conseguir se formar na medicina. Então, muitas vezes a gente está sofrendo, muitas vezes em certas coisas, porque a gente não quer renunciar para a gente poder crescer naquilo. Não é? Não é fácil você ser um pregador da palavra de Deus. Muitas vezes você tem que passar o domingo inteiro ou o sábado inteiro estudando para você pregar no outro dia. E aí você perde muitas coisas que você queria fazer para você mesmo. Então, meu amado, ó, nem sempre o líder faz o que quer, mas o que é certo. Tá? Então você precisa renunciar a muita coisa sua, não é? Quando você é líder de uma igreja, olha só, lembra, a igreja tem que ter disciplina. Você não faz o que quer. Você não sai a hora que você quer. Por exemplo, eu sou líder. Então você faz parte da igreja que nós estamos aqui. Nem tudo você faz o que você quer. Por exemplo, nós estamos num culto abençoado igual o culto de ontem, né? Acaba o culto, e sempre depois do culto, sempre alguém precisa, irmão, de uma palavra. Ontem eu fiquei aqui depois do culto, quase 1 hora conversando com a família. Porque eles só vêm no domingo. Eles não vêm em todos os cultos. Porque ele trabalha, à noite trabalha, né? Não consegue vir. Então ele vem só no domingo. E o domingo que ele vem, quando ele vem conversar comigo, eu deixo o tempo para ele. E muitas vezes tem líder que quer ir embora. Acabou o culto, o cara parece um ninja. Pum, some. Não é? Quer dizer, muitas vezes ele quer ir embora, mas ele não pode. Porque ele tem que atender as pessoas. Porque de repente uma palavra sua salva uma alma, irmão. Ou salva alguém de se matar. Sabia? Porque você não sabe como uma pessoa está aqui. Está aqui tudo bonitinho, terno, muitas vezes arrumadinho, né, cheirosinho, mas a alma, a mente está acabada. Precisando de uma palavra para levantar ele, para que ele possa continuar mais uma semana. E muitas vezes a palavra é sua, e você como um líder, muitas vezes, né, negligente, vai embora e não se importa com ninguém. Por que eu fiz a pergunta ontem pregando, dizendo para você, olha, você acha que alguém tocando bateria prova que você ama a Deus? Mas a Bíblia ensina que não é isso que faz a gente amar a Deus. A prova. A única pergunta que Cristo fez, se alguém amasse ele, foi para Pedro. Pedro, tu me amas? E perguntou 3 vezes ainda para o cara ter certeza que ele está respondendo. E no final se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então a prova que você ama Cristo é você cuidar de alguém. É você cuidar das pessoas. Você se doar o seu tempo para você salvar a alma.
Porque a única coisa que Deus vai levar, irmão, para o céu, é a alma, viu? Ele não vai levar mais nada dessa terra. Nada, sabia? Vai queimar tudo. Ele diz que vai ser queimado até o quarto solo, para que a raiz nem embaixo pegue também e seja queimada, para não nascer mais nada nessa terra. Então lembra, hein? A única coisa que você vai fazer nessa terra de bom vai ficar para a eternidade, é você ganhar alma. É a coisa mais importante que existe. Ah, pastor, mas não vale nada eu tocar a bateria? Vale sim, é bom para você. Você vai ser abençoado. Você está fazendo algo para Deus e Deus vai te dar um galardão, vai te abençoar em nome de Jesus. Então, tudo que a gente faz aqui na igreja é bom para a gente. Em primeiro lugar, viu? Então, quando você fica no tempo aqui cuidando de alguém, é você renunciando, né, muitas vezes, a tua vontade pessoal, é você que está sendo abençoado. É eu que estou sendo abençoado. Tudo que você faz. 1 Coríntios fala, né? 15:58. Que tudo que você faz para a obra de Deus não é vão. Sempre tem uma recompensa. Então, nós que somos líderes, tem que pensar nisso. Eu não vivo mais para a minha vontade quando eu estou, né, fazendo a obra de Deus. Obreiro não tem que ter hora, irmão, para sair da igreja. Obreiro não tem que ter hora, você tem que ter hora para chegar. Para sair, jamais. Tem dia que você pode sair daqui 11 horas da noite. Já saímos daqui 2 da manhã. Entendeu? Pastor, mas eu trabalho na segunda-feira. E eu com isso? Brincando. Não é? Mas não podemos pensar nisso. Pode ter certeza que, eu não sei se você lembra, né? Alguns aqui lembram. Nós estamos aqui no tempo de rodeio, né? Eu acordei 4 da manhã, estava tendo barulho do rodeio. Sabe que não tinha gente que ia trabalhar hoje? Estava no rodeio 4 da manhã? Certeza que tinha, irmão. Ia embora a pé, malemar, tomar um banho, que não aguentava nem ver o chuveiro, né? De bêbado, e vai para o serviço. E chega lá no serviço e conta papo. Não, fiquei até às 5 da manhã no rodeio e estou aqui. Eu sou terrível, né? Para falar outra palavra, né? Então, gente, nós que somos obreiros, se sair daqui 2 da manhã, 3 horas da manhã, atendendo, negando a tua vontade pessoal, pode ter certeza que Deus vai te dar amanhã, na segunda-feira, o trabalho, se é daqui domingo de madrugada ou segunda de madrugada, Ele vai te renovar e você vai estar lá no trabalho abençoado, porque você fez uma grande obra em nome de Jesus. Amém? Então lembra disso, hein? Pastor, eu quero ser obreiro, eu quero ser líder. Então você precisa renunciar à tua vontade, para você ser abençoado. Tá bom, gente? Em nome de Jesus, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Então, meus amados, em nome de Jesus, isso é tremendo. Então lembra, se você faz parte de uma organização, e é uma organização viva que é a igreja, ela tem disciplinas, ela tem o seu modelo, ela tem as suas regras, ela tem tudo para você fazer parte. Não fique pensando que é da maneira que você quer, do jeito que você quer, quando eu quero, como eu faço. Não, nós temos que obedecer às regras que tem na instituição que você está para você ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Então, meu amado, você não ensina e nem aconselha do jeito que você quer. Tem que ser do jeito que o dono da igreja quer. Outra coisa, pastor, eu sou o líder, eu vou aconselhar. Não é do jeito que eu acho. Aí eu gosto daquele irmão ali, eu vou aconselhar para poder, né? Não. A tua vontade é chegar e passar um melzinho. A de Deus é de descer o pau, o porrete, o cajado, para salvar aquela alma. Então, quando você for aconselhar, você como líder, fala, Deus, eu tenho aconselhado da sua maneira. Qual é a maneira que você nunca vai errar num conselho? Alguém sabe explicar? Eu já expliquei. É você explicar dentro da Bíblia. É você aconselhar dentro da Bíblia. Você nunca vai errar. Viu? Porque nós somos seres humanos. Quem é ser humano aí? Fala amém. Amém. Ninguém aqui é anjo celestial ainda. Pode olhar as costas do Eduardo. Não tem asa, não. Não é? Então, nós somos ainda seres humanos. E nós temos o nosso desejo, nós temos muitas vezes as nossas falhas. E você sabe que a nossa alma, antes de nós sermos crente, ela é corrompida, né? Ela é uma corrompida. Então, Deus nos salvou, mas a nossa alma está aprendendo ainda muita coisa com Deus. Porque você nasceu de novo, você começou uma nova história. Já pensou? Tem gente com 60 anos que se converteu,
Ficou 60 anos naquela vida ímpia, aí se converteu e vai começar agora, com 60 anos, uma nova vida, uma nova história, não do jeito que ela quer, do jeito que a palavra de Deus quer. Porque quem manda em nós agora é a Bíblia. Fala amém, em nome de Jesus. Quem manda é Deus, então eu preciso fazer como Deus, né, quer. Porque Deus tem um modelo, irmão. Viu? Dele. Deus, você não faz do jeito que você quer. Então, Deus tem um modelo dele. Eu não posso fazer do jeito que eu quero, nem você do jeito que você quer, porque o modelo é de Deus. A Bíblia diz assim, Mateus 16, 18. Abra aí se você puder, mas eu vou ler rápido, para ganhar tempo. Da mesma maneira eu te digo, que tu és Pedro. Olha só. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas dos Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. A Bíblia diz que é a minha igreja. A igreja de quem? De Cristo. Não é do pastor Eugênio, não é do pastor Evandro, nem do pastor Vítor, do pastor Natanael. É de Cristo. E se ele é o dono da igreja e ele edificou ela, nós temos que fazer conforme ele quer. Porque ele sabe o resultado de onde vai. 16, 18. Então Deus, irmão, Jesus Cristo sabe o resultado já, sabe o caminho, sabe a direção aonde nós vamos chegar. Basta eu obedecer ela. Amém, meus amados? Então, põe na sua cabeça. Será que eu realmente quero ser o líder? Será que eu realmente quero ser obreiro? Porque depois que eu sou obreiro, estou arrumando uma confusão para mim mesmo. Nunca mais vou ter paz. E a Bíblia diz, hein? Se voltar para trás, Deus te vomita. Misericórdia. Vai ter que encarar até morrer. Então a chance é agora. Ou eu desisto, ou eu continuo, sabendo que eu arrumei uma confusão. Tá bom, gente? Então, ó, Lucas 22, 42, coloca aí, ó. O exemplo supremo de Jesus Cristo, ó. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. O próprio Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, aquele que nos salvou, aquele que libertou, né, aqueles que querem sair do mundo e vir para a sua glória, para a salvação, porque não tinha salvação, ele disse, com tudo isso que ele fez, eu não posso fazer a minha vontade, tem que fazer a vontade do Pai, porque a minha não vale. Então fala comigo assim, ó, eu preciso renunciar às minhas vontades pessoais. Viu? Então olha só que segunda-feira abençoada, olha só, meu irmão, que friozinho gostoso de estar na frente da Netflix. Ainda mais o Eduardo, que trabalhou a semana inteira, está de folga hoje. Netflix não, porque está aqui no curso. A vontade dele não era estar aqui, eu tenho certeza, a vontade humana. Mas a vontade de ser e crescer com Deus faz com que o camarada está aqui. João capítulo 6, versículo 38, olha só. João 6, 38. Eu vou ler ou se alguém quer ler? Tem que ser rápido. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que tremendo, não é? Imagina Jesus Cristo com todo o poder, gente. É um dos versículos que eu mais admiro em Jesus Cristo, assim, tem bastante, mas esse é um dos mais que eu admiro, é quando ele está no Getsemane, gente. Ou Getsemane, né? Depende como fala. Pô, ele está lá no Getsemane, orando, buscando a Deus, suando sangue. Aí quando os soldados, né, do sacerdote vêm buscar ele, para poder prender, a Bíblia diz que Pedro fica endemoniado, vai lá, arranca a espada e corta a orelha do soldado Malco. Ele olha para Pedro e fala, Pedro, com espada ferir, com espada será ferido. Se eu quisesse, olha só que tremendo, eu oraria meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos para me livrar. Irmão, isso aqui é demais, cara. A Bíblia diz que um anjo matou 185 mil homens em uma noite. Pensa, gente. Agora uma legião romana é 8 mil soldados. Uma grega é 6 mil. Coloca 8 mil soldados. 8 mil vezes 12. Gente, é 96 mil anjos. Se um só matou 200 mil homens, imagina 96 mil. Ele falou assim, eu destruo a terra, acabo com a terra se eu quiser. Mas, que não seja feita a minha vontade. Graças a Deus, né? Que seja feita a vontade do Pai. Já pensou? Se você tivesse esse poder, Eduardo. Mas, rapaz, não tinha ninguém aqui. Não é, irmão? Então é terrível, irmão. Como que...
Como que Deus é tremendo, como que o próprio Deus ensina, né, que a vontade dele ele teve que tirar para poder nos salvar, para nos libertar e para poder perdoar aquele povo que estava querendo matar ele. Mateus 7, 21, olha só. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então tem gente, irmão, que está dentro da igreja, não é para o céu. Se você ler isso aqui, sabe, literalmente. Porque a vontade do Pai é você ser dizimista, você ser ofertante, você ser obediente, é você obedecer a palavra de Deus. Tem gente que não faz isso, e está dentro da igreja. O que você acha, Dil? A Bíblia diz que você vai entrar no reino do céu quem fazer a vontade do Pai. Então tem crente que é rebelde, que é melhor você aproveitar o mundo. Porque pelo menos não é para o inferno de uma vez, né? Mas ele está dentro da igreja e não vai para o céu, porque ele é desobediente, é rebelde. Quer mandar nele. Que pastor mandar em mim, irmão? Ué, tem gente que é assim, pastor não manda. Mas pensando em minha vida, não? Não é? Pai de coisa. Pastor é homem que nem eu? Tá bom então, irmão. Esse camarada está dizendo, ele não vai entrar no céu, porque ele não está fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu seja obediente. É que eu negue a minha vontade. O que diz a palavra? Não é? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Ele não mandou pegar um carro, ele mandou pegar um Evoque, ele mandou pegar uma BMW. Eu pego uma cruz, meu chapa. Não é? Pegue uma cruz pesada, mamão, não é? Aí as pessoas querem tudo hoje, não, pai, não pode sofrer não, esse é crente. Me humilharam, com o seu querido me humilharam. Bom, a Bíblia diz que aquele que sofrer perseguição é bem-aventurado. Pensou? Por causa do nome dele. Bem-aventurado significa feliz, né? Feliz é aquele que sofre perseguição pelo meu nome. Aí tu vem para a igreja nesse domingo chorando, dizendo, pai, meu amigo me humilhou. Não olhou para mim, nem me cumprimentou o pastor Eugênio. Mão do céu, mas está mal, então. Está mal. Aí diz assim, ó. O líder, ele decide as coisas com base no princípio de Deus, não no seu. Não no meu. Pastor, olha só, hein? O cara amarado ali, ó, me deve um dinheiro. E eu vou cobrar ele. Eu não quero nem saber. Eu vou lá e vou arrebentar com ele, não é? Salomão disse que se você emprestar alguma coisa para alguém, você é fiador de alguém, se a pessoa não pagar, você tem que pagar e fica quieto. Você tem só que orar. Para Deus dar no coração do cara e falar assim, paga ele. Se Deus não fizer isso, você não pode, sabia, irmão? Agora você não é obrigado também, nem você emprestar, nem você ser fiador. Basta você falar não. Viu? Ninguém é obrigado, irmão, a emprestar seu nome ou fazer coisa para alguém, não. Ah, mas é bom da igreja? Não, senhor, não tem essa não. Cada um que vê com seus problemas. Você só faz se você quiser. Viu? Mas você tem que ter a coragem, tem que ser homem e falar, não, eu não vou, eu tenho, mas não posso, irmão, não quero. Ah, pastor, já tem 100 para emprestar aí? Tem, irmão, mas eu não posso porque eu vou usar. A Bíblia diz que eu não posso ajudar alguém e prejudicar eu. Viu? Você não pode jamais emprestar o dinheiro para mim e a sua mulher precisar e não ter depois. Você está pecando. Você não pode ajudar os filhos de alguém lá fora e seus filhos precisar depois. Você entendeu? Ó, o irmão lá, eu gosto dele, pediu 500 reais para mim emprestado, aí você vai emprestar 500 conto, aí no lugar de você gastar 1.000 na compra, você vai gastar 500 porque você prestou 500 conto para ele. E a sua família já passou nessa cidade depois de 15 dias. Você está dizendo que você é santo, você não é santo. Você está sendo rebelde com a palavra, porque a palavra de Deus diz que só pode ajudar alguém quando você pode. A Bíblia diz, se você puder fazer o bem e não faz, você peca. Mas se você não pode, não é pecado. Então, muitas vezes, a sua vontade de querer ser bom demais prejudica a sua própria vida, e é pecado. Então, decida as coisas, quando você for decidir, né, no princípio da palavra de Deus.
O que é princípio? Alguém sabe o que é isso? Ah, pastor, fala em princípio, o que é princípio? Princípio é tudo que é começo. A Bíblia diz que quando você tem dúvida, volta ao princípio da palavra. Volta no começo lá e vê o que Jesus Cristo fez, vê o que aconteceu, para poder fazer. Ah, mas tem uma confusão, o povo hoje em dia aí está tudo, né, pastor? É worship, eu não sei o que lá, mas mudou isso. Está com dúvida, volta lá no princípio, como que era a igreja? Aí você faz igual. Entendeu? Então, princípio é tudo aquilo que é começo. Princípios são regras, né, daquilo que foi feito para poder caminhar. E, por exemplo, o Civic foi feito pelo Japão, né? Japoneses. Existe um princípio dele lá. Ah, está em dúvida aqui? Volta lá, pega o manual que você vai conseguir arrumar o carro. Então, gente, você tem que decidir as coisas da sua vida, as coisas da igreja, com base no princípio da palavra de Deus. Não é de coach, não é de ninguém. É de Deus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Fala amém aí e dá uma salva de palmas, porque vocês estão muito sérios. Amém? Vou começar a perguntar, vocês vão responder daqui a pouco, tá? Ó, líder não age por emoção. Isso aqui é uma luta, irmão. Fala comigo. A minha vontade. A minha vontade. Não serve. Para Deus. Só a vontade de aceitar Jesus Cristo. Depois do resto é Ele. Então, por exemplo, olha só, não age por emoção. Vou dar um exemplo aqui. Uma coisa que muito crente peca. Mas não vai pegar isso como desculpa depois não, tá? Acho que vou até mudar aqui o exemplo. Vai fazer um voto. Ai, vou pegar o voto. Mas pegou no domingo, na segunda-feira, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Foi emoção. E saiba que o diabo vai te tentar para você não entregar. Irmão, você pegou no domingo à noite. Você vai ter 7, de hoje a 8, como eu disse falar. Mas quase 8 dias para você entregar. Vai ser 8 dias o diabo está tentando você entregar. Sabia? Se você fizer pela fé, você vai rejeitar o diabo. Mas se você fizer por emoção, você não vai entregar. E aí você vai ser o quê? Tolo para Deus. Viu? Tolo. Esses dias eu conversei com o irmão, falei assim, irmão, para, você está pecando, velho. Você já fez 200 votos com Deus, você não cumpriu nenhum. Não é voto de dinheiro, não, voto de falar, não, vou fazer, a partir de hoje, pastor. A última que ele falou agora foi assim, ó, se eu não for fiel, pastor, a partir desse mês, Deus me arranca tudo. Eu falei, vai virar mendigo. Ele falou com a boca dele, irmão, que Deus me quebra. Eu vou falar uma coisa? Eu não vou entrar nessa briga, eu fiquei quieto. A boca é dele, ele se vira com Deus depois, não é? Entendeu? Ele tá tentando a Deus. Se ele for na emoção, ele vai ter que se virar agora. Porque não podemos fazer nada por emoção. Porque você foi pela emoção, mas o Espírito Santo de Deus não. É a sua palavra, ele diz que é a palavra. Não é? Eu falei com a palavra tem poder. Ela voa para o mundo espiritual. Quem você der brecha vai pegar. Tá ali, ó. Deus e o diabo ali, ó. Você falou a palavra lá, para você fiel. Deus está observando, o diabo está observando. Na primeira oportunidade, você foi fiel, quem vai catar a palavra e abençoar é Deus. Se você não foi, quem vai usar a palavra para te abençoar é o diabo. Porque você nunca vai falar alguma coisa que vai ficar vagando. Não, irmão. Algum mundo pega. Ou o mundo das trevas, ou o mundo da luz. Ninguém fala nada, ninguém faz nada por um acaso. Sempre existe alguém que vai trabalhar naquilo que você fala, naquilo que você faz, nas suas atitudes. Alguém vai tomar conta disso aí. Olha como é sério o negócio. Amém, gente? Então, por exemplo, ó, eu sou líder. Eu preciso buscar a direção de Deus para que eu possa fazer as coisas. Porque a minha vontade, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem, que parece ser caminhos de bem. Mas no final é caminho de morte. E muitas vezes se acha que aquilo ali, não, vou fazer, porque olha, eu senti, irmão, esse negócio de sentir uma luta, viu? Eu senti dor de barriga de ontem para hoje, uma guerra. Mas esse negócio de sentir, pastora, nossa, o senhor falou, senti um arrepio, foi uma morte, passou perto disso aí. Você deu sorte, ela não te pegou. Porque a Bíblia diz que não é por sentir, é por crer.
Viu? Você não pode ter sentido nada, mas você crê que aquilo lá é de Deus, que aquilo é a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, independente do que você está vendo, pá, faça que Deus vai te abençoar em nome de Cristo. E querido, em nome de Cristo, tem dúvida? Vai para a Bíblia, pede direção de Deus, leia a palavra de Deus, que Ele é fiel para não deixar você confundido. Basta você querer ouvir. Porque você é um líder, você não pode tomar qualquer decisão por aí, para você não escandalizar o nome de Cristo, o nome da igreja, o nome do seu pastor, o nome dos seus líderes. Porque lembre-se disso, hein? Você sendo líder, quando você erra lá fora, o primeiro nome que vão na boca dos outros é: ele não é da igreja que está família unida? Do pastor Eugênio? Quando você é esposa, se chega em casa como líder, você erra, ele fala: nossa, seu pastor disse não? Seu marido fala isso. Aquela igreja está ensinando o que para você? É assim que eles falam? Alguém aqui já ouviu, tenho certeza. Não é? Aquela igreja está ensinando o que para você? Aquele pastor não sabe ensinar você aí, não? E o besta aqui nem está sabendo o que está acontecendo. Está levando o nome de ruim, não é? Então, eu preciso tomar a direção certa, porque, irmão, existe uma multidão de testemunha, de olho em nós. De olho em você, de olho em mim. Viu? Você viu aí, ó, na política, todo mundo catou dinheiro do Vocaro. Mas alguém apareceu com o nome do Vocaro e está lá sendo arrebentado. Por quê? Porque disse que é da direita, certo. O outro para fazer o que quer. O mundo faz o que quer, não é? Normal você ver o cara aí com outra mulher, a mulher dele em casa passar com outro. Você nem liga, é isso mesmo. Mas vale o crente. Que graça. Então fala assim comigo: eu sou o líder. E as minhas vontades têm que ser pela Bíblia. A palavra de Deus é que vai te abençoar. Viu? Não dá vontade muitas vezes de quebrar a cara da mulher? Não, você não pode. Porque você é crente. Tem que ir lá e pedir perdão para ela ainda. Poxa vida, irmão, que luta, hein? É. Fala comigo, 7ª coisa. Renúncia da popularidade. O que é popularidade? Alguém sabe dizer? Fala aí. O que você é? Não tem vergonha não, gente. Participa. Que a aula foi mais gostosa. Alguém? Popularidade. O que é popularidade? Pô, o cara é popular, mano. O cara é conhecido, né? O cara pode ser uma pessoa pública. O cara é um cara... Como é que se diz que eu ia falar na escola? Quando tem aquela... É popular, aquela menininha que manda nas outras. Não é? É a líder. Entendeu? Então, um líder verdadeiro, nem sempre ele é aceito. Então, se você pensar que você vai ser aceito em qualquer lugar, porque você quer ser popular, irmão, pula para outro barco. Que você vai afundar. Porque, irmão, as pessoas mais odiadas é líder. Quem é que gosta do seu patrão? Vixe, nem fala. Você, né? Eu também amo o meu. Mas você não vê que a maioria das pessoas odeia o patrão? Por inveja, porque queria estar no lugar dele. Tem inveja porque ele tem dinheiro, não é? Pô, meu irmão, o cara dono do MS, dá uma fortuna nas minhas costas. Não é? Então, não fique pensando que você vai ser popular e todo mundo vai te amar. Vão fazer rodinha para falar mal de você. Viu? Vão fazer churrasco e falar mal de você. Vão ligar para alguém para poder falar: você viu o que a Grazi fez ontem? Colocou a letra da música errada. Entendeu? Então não fique pensando que você vai ser bem aceito de você. Já. Muitas vezes, irmão, a maioria das vezes, eu tenho certeza, que as pessoas recebem a gente como líder ou por medo, ou porque tem que respeitar, mas não porque queria. Porque sabe que você é um degrau a mais, sabe que você tem autoridade sobre ele, e ninguém nessa terra quer ser o segundo. É a mesma coisa. Vamos ver aqui.
o pastor Vinícius, né? O homem prega muito. Não estou dizendo aqui da igreja, estou dizendo um bom exemplo, tá? O homem prega muito. Mas quem quer ser pregador, quer que ele prega muito, mas não mais do que ele. É a mesma coisa. O Léo tem um monte de amigo que tem adega, mas todos eles querem que o Léo cresça a adega, mas não cresça mais do que a adega dele. Ele quer ser melhor. Infelizmente, isso já é do ser humano e muito mais quando você entra no mundo espiritual. Então fique sabendo, viu? Não vai ficar chorando quando alguém falou mal. Olha, eu ouvi fulano falar mal de você. Ai, pastor, eu não aguento. Não. Você vai ouvir gente falar mal de você. Você vai ouvir alguém falar e falar assim, Maria, se você visse Maria naquele churrasco da casa da Monique, mas olha, o assunto era você. Não é duro, gente. E você vai ter que ouvir, engolir e continuar. Viu? Porque falaram mal de Jesus. Aliás, mataram Jesus. Imagine nós. E a Bíblia diz que ele é perfeito, não tinha pecado. Imagina nós que tem. Oi? Então, gente, isso aqui, você tem que entender isso. Amém? Gálatas 1:10 está escrito assim, ó. Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Pensou? Então, fala assim, eu sou líder. E eu não tenho que se preocupar com a minha popularidade. Não se preocupar de que jeito, irmão? Vai ser um relaxado? Porque não. É lógico que a gente vai querer andar do melhor possível para as pessoas olharem para a gente, né? E admirar ou gostar, não é? Não é ter inveja. Eu admiro muitos pregadores, eu admiro muitos homens de Deus. Admirar é uma coisa, ter inveja é outra. Nós vamos torcer para isso. Mas lembra, gente, um dia eu estava ouvindo uma pregação de um pastor muito famoso, Cláudio Duarte. E você que desceu da pregação, quando ele foi conversar com a primeira pessoa, falou assim, pastor, eu não gosto do senhor. Ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Ué, você está me ouvindo por quê? Vai ver outro. Não é, irmão? Não é duro? Você se esforçar aqui em cima quando você desce, é o primeiro demônio, ele não vai descer. Graça, vai daqui, cão. E tem que ouvir ainda, né? E manter a pose. Então fala assim, eu sou líder. Eu não preciso ficar preocupado com a popularidade. Se eu sou um líder assim, o que eu tenho que fazer? Falar a verdade. Doa em quem doer, gente. Se você é um líder e não tem como falar a verdade para as pessoas, não seja. A verdade vai doer, mas salva e liberta. A Bíblia diz que não é louvor, a Bíblia diz que não é oração, a Bíblia diz que não é jejum, que liberta, é a verdade. E se você é um líder, não fala a verdade, para quem você gosta, para quem é seu amigo, porque você tem medo, não seja um líder, que você vai ser um líder fracassado. Senta na reunião para conversar e tratar um assunto, por exemplo, duas pessoas estão indo fazer uma coisa errada, e você é o líder, e eu falo, vai lá e cita aquelas duas pessoas e conversa com ela. Você dá aquelas duas pessoas, vai ouvir cada uma a sua versão, e você que é líder, você vai dar a direção. Doa em quem doer. Se o A está errado, ele está errado. Se o B está errado, ele está errado. Ah, pastor, mas o A é o camarada que dá maior dízimo, o problema é dele. Vai ter que ouvir a verdade. Ah, pastor, se falar a verdade, vai largar de ser dizimista. Deixa ele para o inferno com o dinheiro dele. Mas tem que falar a verdade. Viu? Se você não falar a verdade, a Bíblia diz que se você, vendo o seu irmão em pecado, e você vê ele em pecado, e se você não for lá, ou se você for lá e corrigir, ele reclamar, você está livre do sangue dele. Mas se você não for, o sangue dele cai sobre você. Agora me explica, gente, como que é esse sangue que cai em cima de você? Se eu vejo o Eduardo errando, eu olho para ele, eu como líder, vejo ele errando, por medo eu fico quieto e vou embora. Ele continua errando, ele morre e vai para o inferno. A Bíblia diz que o sangue dele foi para o inferno,
vai ser cobrado de mim. Pensa o que é isso? Agora, se eu for e falar, Eduardo, ó, você está errando, não é assim, filho, tá? Muda, Deus quer te abençoar. Se você continuar assim, você vai errar, vai para o inferno. Se o Eduardo falar, ô pastor, tá bom, obrigado, e beleza. Se ele não fizer também, eu também estou livre. Não vou pagar por ele. Porque muitas vezes a pessoa errando está cega, irmão. Quando você fala, abre. Aí que entra a palavra exortar. O que é a palavra exortar? Alguém sabe explicar aquela? Exortar não é dar bronca. Exortar é você animar. Não, meu irmão, isso aí que é errado. Você é um cara de Deus. Pô, você pode crescer mais, sai disso. Entendeu? Larga essa piriguete. Arruma uma mulher que presta. Você está animando ele a sair daquele problema e está abençoando. Mas com a verdade. Viu? E não vem com essa não, viu, irmão? Ai, pastor, o irmão veio até mim, eu falei para ele, vai orar. Não, meu irmão, que orar? O cara não consegue orar, não. Sabe a mania do povo dizer? Não, estou na luta, pastor, o cara vem todo quebrantado, arrebentado, chorando. Estou na luta, pastor, eu quero... A pessoa, vamos orar? Não, irmão, você tem que ensinar, você tem que manejar bem a palavra de Deus, como a Bíblia diz. Eu tenho que ensinar a pessoa. Não, meu irmão, faz assim, assado. Depois que você instruiu ela, aí você fala, vamos orar aqui para Deus dar força a você. É a mesma coisa, a pessoa, você é um líder, a pessoa chega, pastor, já não estou passando necessidade lá em casa, estou passando, estou precisando de uma comida, aí você fala, não, vem cá, vamos orar, irmão, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que você não fez nada. Você tem que fazer é ajudar a pessoa com o alimento, depois você ora. Viu? É igual quando chega alguém na sua rua, na sua casa, no seu portão, batendo palma e pedindo para você um alimento. Você não pode dar alimento para ele virar as costas. Não pode, irmão, você que é crente. Você tem que pegar o alimento e direção dele. Antes de entregar, você fala, irmão, Jesus te ama, não quer você nessa vida, ele tem posição de mudar a sua vida. Basta você aceitar ele como seu salvador. Amém? Quer aceitar agora? Não. Do alimento. Você nunca pode dispensar ninguém sem você falar. Da autoridade que Deus te deu. Então, meus amados, não meus queridos, você precisa aprender que você não pode deixar de falar a verdade. Quem está vivo diz amém. Amém. Eu preciso, e não preciso saber disso. Então, para mim ser, eu preciso. Corrige quando necessário. Por que muita gente não quer ser pastor? Porque não tem coragem de corrigir quando é necessário. Preocupado, irmão. O que o outro vai pensar? Preocupado. O cara vai deixar de dar dízimo. Preocupado. Quem sustenta a igreja é Cristo. Quem sustenta a sua vida é Cristo. A Bíblia diz que Ele edificou a igreja dele. Viu? Não negocie princípios para agradar alguém. Sai dessa. Amém, meu irmão? E outra coisa. Refém, né? Da pessoa e ainda pecando. Não é? Então nós precisamos fazer isso. Outra coisa, você é líder e você é uma pessoa que não tem que se importar com a popularidade, você precisa ser fiel. A Bíblia diz que temos o DNA de Deus, não é? 1 João, capítulo 3, versículo 1, vamos ler. Olha só. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conhece a Ele. Ele está dizendo que você é filho. E quem é filho tem o quê do Pai? O DNA. Se você... Meu irmão, é a mesma coisa. Eu não conhecia o pai do Eduardo. Mas eu tenho certeza que ele não era alemão, do olho azul. Com certeza absoluta. Se foi, ele achou no ninho. Ele achou em algum ninho aí, mas não. Não é? Por que ele não tem o olho azul e cabelo liso e longos? Estão vendo, gente? Pelo menos a cor tem que parecer. Não é? Se tem o DNA, alguma coisa tem que parecer com ele, não tem? É igual você ver a Grazi, que é a irmã dela, não é? Idêntica. Não é? Eu vi isso comigo, é gêmeos.
Ah. Não é, gente? Não parece? A pessoa fala, poxa, é seu filho, né? Ah, nem precisa falar. O meu sobrinho, um dia, né? Falei, irmão, não precisa nem fazer DNA, é a sua cara, rapaz. Falei, meu cunhado. É, irmão. Então, se você é filho de Deus, se você é fiel a Deus, tem que parecer com ele, gente. Agora, você já leu a Bíblia e estudou direito como que Jesus Cristo era? Alguém lembra aqui do jovem rico? Não lembra do jovem rico? O que o jovem rico chegou? Jesus Cristo falou assim, bom mestre. Ele falou, bom é que está no céu, filho. O que faço para poder herdar o reino do céu? Ah, você tem que ser, né? E falou do mandamento. Faço tudo isso, desde criança. Você então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Opa! Por que Cristo falou isso para ele, irmão? Porque Cristo fez. Ele deixou o céu, toda aquela riqueza, largou tudo para lá e veio e deu tudo para os pobres. E fez a obra. Ele nunca pediu a você aquilo que ele não fez. Jesus, tudo que pediu para o ser humano, ele já tinha feito. Então, se você é filho de Deus, você tem que ser igual a ele. Ele não quis ser popular, porque olha, Senhor, se o Senhor continuar, nós vamos fazer o Senhor rei. Estou fora, irmão. Eu vou para a cruz. Não vou ser rei. O meu rei não é nesse tempo. O meu rei é em outro lugar. Então a sua glória não é aqui. A sua popularidade é no céu. Todo mundo pode te odiar, irmão. Se Jesus Cristo te amar, está de bom tamanho. Eu não vou falar aquele irmão lá não, porque o irmão lá ele não dá moleza. Jesus Cristo te ama. Eles não, mas Jesus Cristo te ama. Entendeu? Porque quando você é um líder abençoado, e você não quer popularidade, ninguém chega em você e fofoca. Porque sabe que quando chegar em você vai acabar. Porque você não vai estar nem aí se vai gostar de você. Você vai acabar com o problema. Viu? E aí você se torna um filho de Deus com o DNA dele. Se você não tiver o DNA dele, irmão, você não tem nada na vida. Você tem que parecer com Cristo. Porque aí ele vai te abençoar. Você já viu aqueles líderes? Eu estou falando de pessoas famosas que sofrem uma traição, que sofrem alguma coisa e o cara fica quieto. E a internet descendo o pai, o cara quieto, você vê ele falar nada. Passa-se alguns meses, algum tempo, aí você vê Deus honrar ele, depois que Deus honra ele, aí alguém chama ele para poder fazer um podcast e ele fala sem desonrar o outro líder, sem querer defamar o outro, ele conta a versão dele como Deus. Aí as pessoas param e falam assim, ó, por isso que ele está sendo abençoado. Porque ele é que nem Deus. Ele é que nem Cristo. Porque você nunca viu Cristo defamar ninguém, já viu? Na cruz do Calvário ele falou assim, Pai, perdoa, que Jesus sabe o que estão fazendo. Nunca. Então, filhão, para você ser líder, você tem que ter o DNA de Cristo. Eu não posso tirar satisfação, irmão, com as pessoas. Por mais que você queira. Eu tenho razão, pastor. Eu tenho razão. Irmão, o inferno está cheio de gente com razão. Lotado. Judas tinha razão, sabia? Se você ler o perfil de Lucas, de Judas, todos os discípulos eram doidos. Judas era o cara mais centrado. Era o cara que se olhasse para ele e falasse, não, esse cara aí, irmão, ele serve para ser meu pastor. Pedro é louco. Mateus é ladrão. E você ia fazer a característica de todas. Mas de Judas, você ia falar, esse cara é o cara. E ele tinha razão. Porque ele falou assim, ó, veio para nós um rei. E Roma dominava aquele povo de uma forma terrível. Ele falou assim, ó, Jesus Cristo é tão popular que ele vai conseguir tanta gente, que nós vamos fazer um exército e vamos destruir Roma. Vamos tomar de volta Israel para nós. Quando ele descobriu que Jesus Cristo ia fazer isso, ele falou assim, não, esse cara me traiu. Esse cara me enganou.
Eu perdi 3 anos com ele. Eu vou vender ele e vou recuperar o tempo que eu perdi. E foi o que ele fez. Foi lá e vendeu. 30 moedas, gente, dava para comprar um. O lugar que Jesus Cristo foi morto, toda aquela terra foi comprado com o dinheiro de Judas. As 30 moedas. Era muito dinheiro. Viu? Muito dinheiro. Dava para comprar tudo aquele campo lá. Porque ele tinha razão. E a Bíblia diz que ele está no inferno, viu? A Bíblia diz que ele foi para o inferno. Por causa da razão dele. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, você precisa renunciar, estamos aqui ainda, né? A sua vontade. Para que você seja um líder abençoado. Amém? A sua popularidade. Oitava, quem está comigo diz amém. Amém. Fala, essa aqui vai pegar. Essa aqui, você mandou o novo, não é isso? O que eu mandei hoje, você mandou para eles agora. O novo curso? Eu mandei no seu WhatsApp. Esse daqui, o 8 aqui, no meu, o 8 aqui de vocês é diferente, mas no 8 meu aqui, ó, renuncia à preguiça. Então, mas por isso que deixa isso aí, daqui a pouco vai chegar nele. É que hoje, ontem eu acrescentei mais algumas coisas aqui. Mas daqui a pouco a gente vai mandar para vocês. Então, meu amado, você precisa renunciar à demoníaca preguiça. Para você ser um líder abençoado. Meus queridos irmãos, a preguiça está destruindo muitos ministérios. Falo ministério na igreja, estou falando ministério seu. Você tem o seu ministério hoje como obreiro, como líder. A preguiça destruindo, gente, muitos ministérios. De líderes pessoais, particular. A preguiça. Muitas pessoas que são líder, olha, estão perdendo o seu chamado por causa da preguiça. A preguiça destrói a sua vida. A preguiça destrói o seu chamado. Deixa eu abrir aqui que tem a senha. Quem está vivo diz amém. Amém. Muita gente hoje está perdendo a sua vida, o seu ministério, está perdendo a sua vida com Deus, com preguiça de orar, com preguiça de jejuar, com preguiça de buscar, com preguiça de ir para a igreja, com preguiça. Preguiçoso. Temendo. Porque ainda nessa igreja temos cadeira vazia. Preguiça, nossa. Viu? Preguiça de muitos. Irmão, eu sou pastor. Viu? Se eu anunciar hoje aqui agora, falar, irmão, domingo agora o próximo, nós vamos começar um outro horário de culto. E eu preciso que você venha nesse culto e continuar o horário de culto do outro. Normal, você também tem que estar aqui. Que é isso, pastor? Não. Não. Para quê? Não é? Você que é músico, eu vou tocar 2 cultos. Se fizer demandar para amanhã, eu tenho que estar aqui 8 horas, matou o cara. Chamou ele para briga. Eu vou ter que acordar às 7 da manhã para ir para o culto aqui 8 horas, pastor? O que chama isso? Preguiça. Preguiça. Viu? Seja sincero. Seja sincero. O que você fala para mim agora? Se eu falasse, domingo que vem, os cultos começam às 8 às 10, vai ter culto outro das 4 às 6 e outro das 6 às 8. Sabe o que é isso, irmão? Preguiça. A primeira coisa que você pensa, poxa vida, vou perder meu domingo. Vai perder não, filho, domingo vai continuar. Você vai fazer coisa diferente. Domingo não vai morrer porque você vai para a igreja. Não é? Vai ser o mesmo domingo. Então por que nós estamos aqui faltando gente na igreja? Porque se tivesse mais culto, vinha mais gente.
Tem gente aqui no bairro aqui que é orando para que tenha um culto aqui de manhã. Eu sozinho não consigo fazer. Muita gente orando, muito velho orando. Mas se eu chamar alguns irmãos para vir aqui domingo de manhã, ele bate em mim. É doido, pastor. Tá brincando comigo. Entendi. Amarrado. Vai me crucificar de lado, porque ele pôs a cabeça já foi Pedro. A cabeça aqui, o pastor vai ser de lado. E vou fazer, irmão, viu? Vou fazer daqui a um dia. Só acabar esse negócio aqui. Porque pensa, irmão. Não precisa vir um pessoal que vem à noite e vem de dia. Aí começa um novo povo. Alguém vai vir, porque é a igreja. Não é? Não ganhou gente no horário? Por que não vai ganhar em outro? É só fazer. É só fazer. Ó, pastor, tem culto na quarta, fazer na quinta. Qual o problema de fazer na quinta? Nenhum, só fazer. Vai vir gente diferente. Quem vem na quarta, vem na quinta. Mas é só fazer. Por que não faz? Preguiça. Se fizer segunda, fizer terça, fizer quarta, fizer quinta, fizer sexta, domingo, vem gente, irmão. É só fazer. Mas, pastor, eu não tenho capacidade de fazer 5 cultos a semana. Então você precisa orar, irmão. Eu posso muito bem pregar a mesma palavra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Qual o problema? Não é? Eu faço uma palavra num dia e prego 5 dias. Qual o problema? Não é para Deus? A Bíblia diz que todo dia ela se renova. Simplesmente preguiça, irmão. Por que as pessoas chegam atrasadas na igreja? Preguiça. O culto começava às 7h30, o povo chegava atrasado. O culto passou às 7 horas, o povo chega atrasado. O culto passou às 6h30, o povo chega atrasado. O culto passou às 8 horas no sábado, na quarta, o povo chega atrasado. Então já provou que não é o tempo, não é a hora, nem um dia. É as pessoas. Sabe o que eles fazem? Trabalham até 6 horas. 6h30 chega em casa, o culto é às 8. Eles ficam na televisão até às 7h30, vai tomar banho 7h40, 7h45, 7h50 em casa tomar banho, troca a roupa, quando dá 1 para as 8 ele sai de casa. Bom, 8 horas tem que estar aqui, não sair de casa. O que chama isso? Preguiça. Não é? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Provérbios 6, versículo 6. Está escrito assim, eu não quero nem ler essa, eu quero que alguém leia. Para não dizer que eu sou rebelde. Quem tem uma voz bonita aí? Leia. Leia, Vitória. Provérbios 6, 6. Vamos. Não estudou, não é para aprender aqui. Provérbios 6, versículo 6. Vamos lá. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não, fala o ó com acento. Ó preguiçoso. Ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Pois ela não tem do chefe, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão o seu pão. Na cega junta o seu mantimento. Tá bom, até aí. Irmão, sabe por que Salomão fez isso aqui? Ah, Salomão veio na cabeça dele. Não, filho. Sabe o que ele fez um dia? Ele parou e ficou olhando as formigas. Ó. A folha é 5 vezes maior que ela está carregando. Pesa 10 vezes mais que esse peso, ela está carregando. Eu não estou vendo ninguém. Entra aqui, vai aqui. E todo mundo levando, trabalhando, calor desse. Aí quando chegou no frio, cadê as formigas? Não tem. Porque ela estava dentro de casa, comendo o que trabalhou no verão. Salomão disse assim, ó, olha as formigas, para você ver se você não é preguiçoso.
E ninguém está mandando, hein? Todo mundo fazendo o seu trabalho. Irmão, o pastor precisa mandar um líder chegar mais cedo? É loucura isso para mim. É loucura na minha cabeça. Um pastor tem que mandar um líder jejuar. Um pastor tem que mandar um líder orar. Irmão, você tem que orar. Irmão, é o seu combustível. Um pastor precisa mandar um líder dizimar. Tem que fazer ameaça. Se não dizimar, não vai cantar. A Bíblia diz que não é por força e por violência. Agora mudou o versículo. É por ameaça. Já pensou, gente? O pastor Vinícius tem que pegar um envelope, mandar escrever o nome, e todo mês ele conferiu o seu nome que está ali, ó. Cadê o nome do Léo aqui? Não está aqui este mês, ó. O que aconteceu, Léo? Cara, um líder de Deus tem que morrer, irmão. Ele está atrapalhando a obra. Não é? Ele está sendo um empecilho. Provérbios 10:4. Ó. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano. Ó, as mãos preguiçosas empobrecem o ser humano. Então, se você não trabalhar, gente, você vai passar fome. Deus não vai te dar dinheiro nem comida. Porém, as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então Deus está dizendo, eu não tenho filho preguiçoso. Porque se eu tenho o DNA de Deus, eu tenho por obrigação ser corajoso. Não é? Irmão, já fiz vigília que vem menos líder do que membro. Eu morro de vergonha. Eu nem falo que tem que é vigília, quem são. Fico quieto, né? Eu não correu o risco de falar, pastor, tá mal, hein, com o seu líder. Irmão. Os líderes têm preguiça de pegar envelope de dízimo, envelope de voto. Nós já estudamos o que é ser líder, né? Estudando no começo, né? É aquele que dá a direção, né? Porque se você pegar o mundo, os líderes, eles mandam fazer. Muitas vezes nem vão. Mas os líderes da Igreja de Cristo, é o contrário, gente. Eles vão na frente e o povo vem atrás. Esse é um exemplo. Lembra dos reis? Quem assiste série aí dos reis sabe. Davi era o primeiro da fila. Davi puxava o povo. O dia que ele fez em casa, ele pecou. Sabia? Quando ele caiu com Betseba, ele era para estar na guerra, ele está em casa. Eu vou descansar hoje. O povo pecou. Não foi exemplo, pecou. Se ele estivesse na guerra, ele não tinha pecado. Ele ia pensar em mulher, né? Com a peixeira do lado do pescoço dele. É a mesma coisa. Se você não for o primeiro, você distrai, gente. Aí você distrai uma vez, 2, 3, daqui um dia é normal você não fazer. Porque você perdeu o brilho. Então você é líder, você tem que ter coragem para tudo. O primeiro da fila. Viu? É vigília? Tem que estar aqui primeiro. É oração? Tem que estar aqui primeiro. É desafio? Tem que ser o primeiro. Entendeu? É chegar no culto? Como que um líder chega depois do povo, irmão? Esse dia o irmão falou assim, pastor, minha esposa ia cobrar fulano. Eu falei assim, não manda ela cobrar não, que ela vai passar vergonha, porque ela não vem. Como é que ela vai cobrar alguém para mim? O filho dela não vem, ela vai cobrar ele, e ela não vem também? Manda ela ficar quietinha, deixa eu cobro. Ela vai se livrar da vergonha. Porque o diabo pode pegar ele e falar assim, mãe, você também não vai aí, como é que você vai me cobrar? Não é? Aí você é líder, aí eu falo, ô Léo, vai no irmão ali, ó.
e fala para ele o que está acontecendo, o que ele está faltando. Pergunta para ele. Aí o Léo falta. Aí o Léo vai lá, o irmão fala assim, ô Léo, mãe, por que sou eu? Você não vale para você? Porque eu vim semana passada 2 vezes, você não veio. E porque tem um beijo e fala assim, nossa, irmão, faz tempo que eu não te vejo. Aí o cara fala, você não veio no culto, mas eu vim semana passada, você não veio. Não é? Então, irmão, em nome de Jesus, repreenda da tua vida a preguiça, porque ela vai te matar, não vai te abençoar. Nós estamos sofrendo muitas vezes por causa da preguiça. A situação está difícil, está uma luta, está uma guerra, a minha vida, pastor, está um problema. Irmão, você está orando? Não está, por causa de preguiça. Não está orando. Né? Provérbios 19:15, quem está vivo diz amém. Amém. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma ansiosa padecerá fome. Ociosa, né? Ociosa é gente que enrolando. Procrastinar. Não é? Então, gente, a preguiça está matando os obreiros. Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Eu tenho certeza absoluta, se você quiser mudar de vida amanhã, você muda. É só começar você a fazer, tem que fazer. Sabia que tem gente que está triste porque não está orando? Sabia que tem gente, irmão, que está depressivo porque não ora? Está angustiado porque não ora? Vou dar uma prova para você, quando você não ora, o que acontece com você? Você começa a ficar preocupado com a vida financeira. Quem está preocupado com a vida financeira aí? Sabe o que é isso? Diante de Deus, irmão, você não ora. E quando você ora, você confia que Deus vai agir. E 99,9%, vou colocar um décimo para dizer que não está assim porque não ora. Por causa da preguiça. Hoje, o Vinícius falou assim, ó, liga para o fulano de tal para ele vir pegar quarta-feira. Eu falei, tá bom. Eu fui, peguei o telefone para mandar mensagem. Eu peguei o telefone, mas errei, né, que eu sentei. Eu sentei com o telefone na mão. Irmão, eu abri, eu fiquei 5, 10 minutos fazendo outra coisa, levantei, coloquei o telefone e falei, eu não liguei pro cara? Acredita? Eu nem vi o tempo passar e não fiz o que tinha que fazer. A mesma coisa da pessoa. Está preocupado, ele senta, ele murmura, ele reclama, ele vai ver o problema, mas ele não para. Vou orar aqui para melhorar. O tempo que ele foi pensar em murmurar, o tempo que ele foi pensar em fazer tanta coisa, se ele tivesse orado, já tinha resolvido o problema. Isso é todos nós. Eu, você, todos nós. Se nós não vigiar, a gente não faz nada. E sem medo de errar, irmão, o que faz a gente fazer isso é a preguiça. Poxa, eu vou ficar meia hora orando. É que nem quando faz o relógio de oração, a pessoa fala, nossa, irmão, o pastor Mício anunciou o relógio de oração ontem, não foi? Ele já está sofrendo. Já veio na cabeça dele, nossa, vou ter que orar 1 hora. Aí ele está pensando, qual horário? Se eu fizer às 4 da manhã para levantar nesse frio, se eu fizer a meio-dia, poxa, eu vou almoçar. Se eu fizer às 2 da tarde, eu vou perder aquele filme. Se eu fizer às 6, irmão, pô, é a hora da Ave Maria. Meia-noite, como é que eu vou fazer com o rodeio? Tudo vira um peso, não é? Fala comigo, eu repreendo a preguiça na minha vida.
Vamos lá. Fala, em nome de Jesus. Pai Cício. Agora vai no outro ali, ó. Acho que esse aí vocês têm, ó. Fala. Eu preciso, para ser um bom líder, renunciar o orgulho. Fala, orgulho. O mesmo que destruiu Lúcifer. Sabia? O orgulho, gente, é o pecado que destruiu Lúcifer do céu e transformou ele em Satanás e inimigo. Fala isso quando você um dia for orar para alguém falar assim, ó, quem está aí? Ele fala assim, Lúcifer, você arrepende dele, você é mentiroso. Porque ele não existe mais. Ele era Lúcifer no céu, anjo de luz. Quando ele caiu para a terra, viu Satanás e diabo. Não existe mais Lúcifer. Nenhum demônio pode falar que é Lúcifer. Porque Lúcifer é coisa boa. Nenhum anjo Rafael. Provérbios 16, 18, 19 fala assim, ó. Provérbios 16, versículo 18 e 19. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Olha que tremendo isso aqui, gente. Ó. Vamos ler isso aqui direito. Você não prestar atenção no que eu prestei atenção aqui. Ó. A soberba procede à ruína. Beleza. O espírito arrogante vem antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos. Quer dizer, é melhor você viver no meio do derrotado do que você ser arrogante vencendo. Olha. Porque um dia a cobrança vem. Então, em nome de Jesus, arranca da sua vida esse negócio de orgulho. Agora eu vou dizer para você aqui, ó, abre a sua Bíblia aí. Vou te provar que é o mesmo espírito de Satanás. Quando Deus, olha para mim aqui, quando Deus viu uma pessoa na terra, na igreja, arrogante, um exemplo, está aqui o Léo, a imagem do Léo. Mas quando o Léo é arrogante, Deus não vê a imagem do Léo, Deus vê a imagem do diabo na frente dele. Deus não vê a pessoa, Deus vê o diabo nela. Pensa como é que o negócio é forte. Do arrogante. Isso aqui é escrito para nós, viu, que crente? Não é para o ímpio não, porque o ímpio já é. É para os crentes. A Bíblia é escrita para os crentes, não é para o mundo. Viu? Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, ó, até o 17. Ezequiel 15 até o 17, ó. 28, 15. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, ó. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitude, desde o dia em que fostes criado. Olha só. Até que se observou malignidade em ti, por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, enchestes teu coração de arrogância, brutalidade. Foi? E pecaste. Por esse motivo eu te lancei, profanando e humilhando, para longe dos montes sagrados de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se ativo. O que é um olho ativo? Soberbo, arrogante, orgulhoso. E soberbo, por causa da tua impressionante formosura. E correspondeste e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra. Fiz de ti um espetáculo. O que é isso? Ó? Deus mostrou para todo mundo quando expulsou ele. Todo mundo viu, irmão. Foi um espetáculo. Foi tipo uma apresentação. E advertência perante reis e governantes. A Bíblia diz aqui, meu irmão, e não esqueça que o diabo caiu por causa da arrogância, por causa do orgulho. Toda vez que você é orgulhoso, você está representando o diabo. Pensou? Aí depois, se você quiser ler depois Isaías 14, 12, que
porque o tempo está correndo. Mas você pode ler também. Vamos ler aqui. Isaías 14, versículo 12 até o 14. Ó. Como foi caíste dos céus, ó estrela da manhã. Olha como o bicho era. Filho da alva, da alvorada. Que é alvorada? Né? A alvorada é das 5 da manhã até as 6, vai nascendo aquela coisa bonita. E era isso aqui, ó. Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração, hei de subir até os céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, do ponto mais elevado de Safon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Olha que tremendo aqui. Ó. Agora, meu irmão, o que é a pessoa orgulhosa? O que traz na pessoa quando a pessoa é orgulhosa? Primeiro, ele não aceita ensinamento. Ele não aceita ser ensinado. Sabe tudo. Já viu aquela pessoa? Você vai falar, não, pastor. Irmão, faz assim. Não, pastor, já sei. Ele não faz. Arrebenta. Ele é líder. Irmão, faz assim, ó. Não, pastor. Aí a gente é pastor e falou assim, ó, você é líder dessa função, eu quero que você venha a mim e preste conta. Ele não presta conta porque ele acha que ele não precisa. Porque ele é autossuficiente. Ele não aceita uma cobrança de algo que ele errou. Ele erra, mas não assume que ele errou. Inventa 1000 desculpas, mas não fala, eu errei, me perdoa. Ele não fala. Sempre está por cima de todo mundo. Sempre está bem. Nunca tem a humildade de chegar e falar assim, ó, eu preciso de ajuda. Está defiando, está morrendo. Quando chega na frente dos outros, pá. Quando chega em casa, morto. Mas não fala. Ele nunca confessa um erro. Nunca. Ele passa a manteiga, desliza e deixa o povo esquecer. Mas lembra, hein? Deus nunca esquece. Deus nunca esquece, irmão, um erro. Porque tem gente que erra, aí no outro dia ele vai fazer. Aconteceu a mesma coisa. Exemplo. Pastor. Deus usa a palavra. Deus usa em todo lugar. Ele erra. No outro dia ele vai fazer o culto. Aconteceu um milagre. Foi uma bênção. Do mesmo jeito, ele fala, Deus já me perdoou. A unção sua não foi arrancada. Mas o pecado está lá contado. Não confunda unção com pecado. Tem gente que está em pecado e prega e os anjos descem. Mas ele vai para o inferno. Viu? Até que um dia Deus fala assim, ó, o engano não fica no meu altar. Até que um dia Deus puxa. Mas quando Deus puxar também, vem tropeçando, se arrebentando. Porque Deus não tem dó de soberbo, de arrogante. Então, querido, você quando encontrar uma pessoa que ele nunca erra, desconfia. Ele é arrogante. Nunca aceita o conselho, desconfia. Ele é arrogante. Viu? Ele nunca confessa alguma coisa, ele é arrogante. Ele é soberbo, ele é orgulhoso. E a Bíblia diz que o orgulho precede o quê? A queda. Pode ter certeza que ele vai cair. Dia mais dia ele vai cair. Ele nunca pode perder nada. Sempre Deus tem que dar as coisas para ele. Viu aquela pessoa? Não, que é isso? Eu perdi, não aceito, e fica emburradinho, e acabou para ele, e Deus tem que fazer para ele poder alegrar de novo. Se ele não alegrar de novo, ele só se alegra se Deus der para ele de volta.
morre, mas não se rende. O orgulho, gente, foi o que aconteceu com o diabo. Ele sabia que estava errado, mas ele não pediu perdão, ele não se consertou, ele preferiu ser expulso. Pensa. O cara é tão orgulhoso que ele prefere ser expulso de onde ele estiver, mas ele não dá o braço a torcer. Ele prefere ser derrotado, mas mantém a pose. Não é triste agora desse? Agora eu e você que somos obreiros, como é que vai ver desse jeito? Porque ninguém é solo, viu? Ninguém é crente solo. Ninguém é crente que não precisa de ninguém. E se você é líder, principalmente, você está numa comunidade. Você está, né? Você está numa equipe, vamos dizer assim. Você é um líder. Você está nessa equipe, você precisa de alguém. Entendeu? Sou orgulhoso, irmão. Inventa as coisas e manda alguém fazer. E eu quero receber elogio. Orgulho. E se não falar o nome dele? Meu Deus do céu. O pastor não me elogiou, porque eu encontrei uma pessoa, falou assim, pastor, o senhor elogiou a pessoa, não me elogiou eu. Olha, diante de Deus, estou aqui no altar. Por minha cara. O senhor elogiou fulano, elogiou ciclano, o senhor nunca me elogiou. Você não presta? Não vontade de falar isso? Pessoa orgulhosa, gente. Vive de elogios, de aparência. Entendeu? Não sabe fazer nada, mas eu sei. Né? Igual uma pessoa estuda 3 palavrinhas hebraicas, fala lá e fala que sabe falar hebraico. Sabe não. Mas ele é orgulhoso. Não é? Entendeu? Então nós temos que entender que o orgulho mata. O orgulho destrói tudo que você fez, tudo que você vai fazer. Quem está vivo diz amém. Amém. Aplauda o Rui para nós se alegrar, por favor. Está acabando já, tá? Quem está entendendo, gente? Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Estava valendo a pena vir para o curso? Está mudando a mente de muitas coisas da nossa vida? Então nós vamos continuar até o final do ano. Vamos lá, mais um aqui, ó. O meu aqui é 10, mas o seu nem sei o que deve ser. Não deve ter, não. Fala comigo, líder que espalha fofoca é demônio. Fala, líder que espalha fofoca, fala bem alto, é demônio. Não tenham medo de errar sobre esse assunto, gente. Se você é um líder e você não aguenta a sua língua na boca, você é demônio. Você precisa mudar. Urgente. Urgente. Quem vive fofocando é demônio e é endemoninhado. Vocês conhecem a palavra endemoninhado? É um ninho de demônio. Tem dentro dele um ninho de demônio. Ele é um hospedeiro de demônio. Viu? Porque a fofoca é um dos maiores pecados que existe. Porque é falado com a língua. O maior pecado que existe, adultério, porque você inclui a sua alma e o seu corpo. Você peca com os dois. Muitos pecados, você não peca com o seu corpo, você peca só com, né, o espírito. A fofoca, você peca com a sua alma. Terrível, né? Por que o diabo não tem perdão, gente? Alguém sabe me explicar? Ah, mas podia perdoar o diabo? Ele não se arrependeu, porque ele pecou em estatura perfeita. Estatura perfeita. Ele já pecou aonde nós vamos chegar. E é inadmissível você pecar naquele lugar. Então não tem perdão.
Por que nós temos perdão? Porque nós temos um corpo. Ela disse que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então o corpo morre, você já pagou o pecado que você teve, né? Com Cristo. E aí a sua alma está livre, o seu espírito. Então quando você está vivo, dá tempo de você corrigir a língua. A Bíblia diz que é um órgão tão pequeno, mas incendeia uma floresta como se fosse um palito. E ele é tão poderoso, que é um órgão tão pequeno, mas ele tem o poder de levar todo o seu corpo para o inferno. Pensou, gente? Toda essa sua belezura aí vai para o inferno por causa desse bichinho aqui. Eu não estudei medicina, mas quantos metros tem uma língua? Quantos metros tem uma língua? Quantos centímetros? Não sei. Quantos? No máximo 35. No máximo de 5 centímetros, mas não é régua de escola. Aquela régua de escola, sabe aquela quadradinha? Quase aquele tamanho. Você tem 1,90 m. No mínimo 10. O 1,90 m vai perder por causa de um meio centímetro. Meio metro. Fofoca. Irmão, é tão simples ser fofoqueiro, viu? É muito simples. Sabe o que é ser fofoqueiro? Ah, pastor, mas eu falei. Não, só de você ouvir isso já é. Alguém vem falar mal do pastor Benício, você escuta. Você já é um fofoqueiro. Alguém aqui é fofoqueiro? Sabe o que você tem que fazer quando você é crente? Eduardo, é pra gente orar, viu? É pra gente orar, Eduardo. Tô só comentando pra gente poder orar. Chega muito manso. Quer falar, Satanás, te conheço. Ele não vai chegar dizendo que é diabo, ele vai chegar dizendo que é anjo. Você viu o que aconteceu com o Léo? Não, pra gente comentar aqui, pra gente poder... Irmão. Você tá sabendo? Tá sabendo da maior? Me disseram, não Sabe do maior? Me disseram. Aí você fala. Você já é fofoqueiro. Terrível, né? E mulher fofoqueira, feio, imagine um homem. Não é? E hoje tem um monte de homem fofoqueiro, até nojo. Eu vou colocar uma saia. Então, quer dizer, quem é fofoqueiro tem demônio dentro dele, é ninho, ele está criando demônio dentro dele. Irmão, é muito simples, você quebrou uma fofoca. Ó, irmão, não, irmão, o que é? Quer falar dele? Não, vamos orar por ele. É coisa ruim, não quero nem saber. Fala logo assim. Que é perigoso você ser contaminado. Se você querer. E não vem com essa, viu? Olha pra mim aqui, ó. Não vem com essa. Ah, pastor, eu não percebi. Percebeu, sim. Todo mundo sabe quando alguém vem com malícia. Todo mundo sabe. Toda mulher sabe quando o cara está cantando ela. Por mais que ele chega de um jeito que ela sabe. A mulher sabe, não é? Qualquer conversa de homem, qualquer intenção, ela percebe na hora. Ela sabe. A mesma coisa você. Você vê na hora um fofoqueiro. A unção satânica exala, que nem um perfume. É como a unção da bênção, não é? Cara, eu vi um vídeo com o Vinícius hoje, ele mostrou um vídeo de um cara aí. Bom, eu no vídeo chorei, tanto que o cara é usado. Não posso faltar nada. No vídeo a unção dele veio. É a mesma coisa que você vê um vídeo de um demônio, né? Fala, ô miserável, você não sente nojo? É a mesma coisa, gente. A gente se sente desconfortável, né? É, Não entendeu? Quando tem uma coisa errada, né? Não é, sente. Desconfortável. A risada da pessoa, ela é maligna. É? Por quê? Se não acontecer com você, você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, na hora, irmão, ele detecta. Isso não é meu. Se você não perceber, você não tem o Espírito Santo.
Então você decide, se você tem ou não tem. Não tem como, não tem disfarce. Por isso que vai ter desculpa, gente. Quando chegar perto de Jesus Cristo, você fala assim, eu não te conheço, filho. E você sabe que eu não te conheço. Porque todos nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele não vai nos deixar órfão e nem sozinho. E ele diz que ele vai nos convencer do pecado. Quando vem um pecado, você percebe. Quando vem a pessoa maliciosa, você percebe. Só que você muitas vezes não tem coragem. É onde você roda. Então, pelo amor de Deus, arranca da tua vida fofoca. Eu já expulsei um pastor de casa uma vez. Ele veio, pá, e o homem, como revela, meu irmão, que... Foi onde eu falei meu livro, assim, vai embora daqui, ó. Não quero saber não. Pode ir embora. Ele foi embora, não queria saber. Ficou uns meses sem me ver, depois veio desconfiado. Ô filho, você está levando para sua casa demônio para dentro da sua casa. Você já pensou, gente? Faz um teste. Um dia, faz um teste. Né? Você está bem na sua casa, você está lá, louvor, cantando, você está fazendo uma coisa, você está bem. E quando chega alguém na sua casa, que é fofoqueiro, que é mal intencionado, presta atenção em você. Como que você esfria. Você se sente, que você percebe que o Espírito Santo... É como uma coisa de Jesus. Foi igual a Jesus, irmão. O que Jesus Cristo falou assim? Ó, quando veio os pecados de todos nós, quando ele estava na cruz, que veio os pecados de todos nós para ele, o que a Bíblia diz? Que ele olhou para você e falou assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Ele percebeu quando Deus saiu de perto dele. Por causa do pecado que foi nele. Porque a Bíblia diz, a única coisa que separa o homem de Deus, não Deus do homem, é o pecado. Quando o pecado veio todo sobre Jesus Cristo, Deus saiu de perto. E ele percebeu, Deus não está aqui comigo mais. Ele pergunta, por que me desamparou? Por que me deixou sozinho? Porque ele estava com o meu e seu pecado. Deus tem medo do pecado? Não tem medo do pecado. Deus tem problema de... Não tem. Mas ele não compactua com o pecado. Você fica só, irmão. Se você entra na roda de fofoca, lembre-se, se você morrer ali, você pode ir para o inferno. Porque você não tem a proteção do Espírito Santo. Se você não tem a proteção do Espírito Santo, você tem quem lá? O diabo. O demônio. Amém? Então você sabe a palavra a tradução da palavra endemoniado, né? Um ninho de demônio dentro da pessoa. Quem fofoca tem dentro dele um ninho de demônio, irmão. Sabe o que é isso? Meu Deus do céu. Lembra de Noé? Alguém aqui lembra da história de Noé? A Bíblia diz da história de Noé, quando ele desceu da arca, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha. Né? Plantou uma vinha. Quando essa vinha nasceu, ele fez o quê? Colheu e fez o quê? Vinho. Aí ele bebeu e ficou o quê? Chapado. Mas deixa eu explicar aqui para você. Ele falou assim, então amanhã você vai tomar vinho. Não é tomou vinho, por que eu não posso? Ele ficou bêbado. Esse vinho é fermentado, tá? Se você pegar hoje, lá no sul, lá em Santa Catarina, você vai lá, você vai na BR-116, tem um monte de gente vendendo vinho. Aqueles litrão, 5 litros assim de vinho, de suco de uva puro. Puro, sem mistura. Tomou 2 copos daqueles, fica bêbado na hora. Fica bêbado, irmão. Porque o fermento do vinho faz você ficar bêbado. Foi isso que Noé fez. Não foi cachaça, né, igual você está vendo aí, de destilado misturado com álcool, não. Nem existia álcool naquela época. Ele plantou vinho, não plantou cana-de-açúcar. Só quem faz álcool é cana-de-açúcar. Aí a Bíblia diz que ele bebeu essa vinha, ele se embriagou, e deitou. Tirou a roupa, ficou nu. Eu também ficava, né? Não tinha ninguém, só a família dele lá, o que tem que ficar nu? A Bíblia diz que ele ficou nu. O cão, que é o filho dele,
Foi lá e zombou do pai dele. Pode falar? Se você ler a tradução original, o que tem um pai ver um... O que tem a ver um filho ver um pai nu? Pode pedir vergonha, mas não tem problema nenhum, não tem. Não tem malícia. Ele quis transar com o pai dele. No original. Sabia? Por que o tradutor fala aquilo? Para não ficar igual você ficar aí, constrangido. Ai, a Bíblia não pode falar isso? Pode, não. A Bíblia que pode. Só que os tradutores escreveram de um jeitinho para não escandalizar. Só que o filho dele quis pegar o pai. Ao ponto que quando os irmãos viu, os irmãos tirou o irmão dele, pegou uma capa, colocou por cima do ombro e foram de costa. E tamparam o pai. O pai acordou, se arrumou e descobriu da história. Se o pai dele acordasse e falasse, o câmbio vai ser pelado, o pai dele ia falar, esse menino não tem vergonha. Mas o pai dele amaldiçoou ele. Pensou? Como é que um pai amaldiçoar um filho por uma coisinha à toa? E a Bíblia diz que ele falou assim, você vai ser escravo dos seus irmãos. Você não vai ter nada na vida. Você vai trabalhar para eles, vai viver dependendo deles. Aí a Bíblia diz que Noé amaldiçoou Cão. Cão saiu, foi viajar, mudou, cresceu e abriu Canaã, que foi a cidade que ficou amaldiçoada por causa de Cão. Então, o que eu estou dizendo com isso? Cão pegou, quando viu o pai daquele jeito, saiu detonando e fofocando o pai. Não é? Se tivesse, meu irmão, ali, um podcast, ele tinha falado que o pai dele estava nu. Se tivesse uma rádio, ele ia falar que o pai dele estava nu. Ia fofocar. Todo mundo. E ele foi amaldiçoado por causa daquilo. Amaldiçoado ao ponto que ele nunca foi gente que presta. Porque até a cidade que ele abriu era maldita. Foi abençoada porque Abraão abençoou. Então tudo que o fofoqueiro faz é amaldiçoar o que ele tem. Tudo que o rebelde faz é amaldiçoar a tua própria vida. Você não está fazendo mal para os outros só não. Faz mal para você próprio. Quando a pessoa é fofoqueira. Existe uma história que os pregadores gostam de contar? Que uma vez o homem chegou num padre e foi pedir perdão ao padre. Falou, padre, eu fiz mal ao fulano de tal. E agora eu quero pedir perdão. O padre falou, tudo bem, você pode pedir perdão. Mas nunca mais a vida dele vai ser a mesma. Por quê? Aí o padre falou assim, pega-se um travesseiro de pena, sobe no alto de um pilácio de um templo, aqui mesmo na igreja, sobe lá em cima, no último degrau lá, espera dar um vento e solta as penas. Não é? Vai voar, não vai? Aí depois que você fizer isso, desce e sai catando as penas. Você vai catar todas? Ou não? A mesma coisa é um fofoqueiro. Quando você fala de alguém, por mais que você queira corrigir depois, a vida dele nunca mais é a mesma. Vai ficar manchas. É a mesma coisa na televisão. O pastor que fundou aquela igreja grandona nos Estados Unidos, Hillsong, não é? Hillsong. Uma moça chegou nele e falou assim que ele assediou. O cara tinha um ministério mundial, gente. Acabou com ele. Internet, televisão em cima. O cara quase morreu, coitado. Passou-se, acho que uns 10 anos, a moça confessou que era mentira. Nunca mais ele foi o mesmo. Porque quando a fofoca veio, a televisão, né, pulverizou. Mas quando a verdade veio, ninguém falou. Eu fiquei sabendo agora, há pouco tempo que eu estava lendo. Mas já faz quantos anos que já foi perdoado? Ele nunca mais conseguiu sair pregando por aí. O ministério dele agora é só lá, local.
A igreja cresceu, o povo cresceu, os cantores cresceu, mas ele não. Cadê a fofoca? É duro? Agora, irmão, esse perdão, só Deus perdoar, né? Uma pessoa dessa, porque acabou de destruir uma vida. Pode destruir uma família, pode destruir um ministério, você pode destruir alguém. E nunca mais a pessoa vai ser mais a mesma. Então você que é líder, pense bem, antes de você soltar qualquer notícia, e você não for na fonte, descobrir a verdade. Mesmo. Não é qualquer um que chega em você falando e você vai acreditando, gente. Você é líder. Qualquer assunto que tem você, você para, fala, irmão, vamos resolver aqui. Você vai investigar e não passa para ninguém. Eu vi fulano de tal, pastor ali com fulano. É, irmão? Será mesmo? Eu vi ciclano tomando cerveja no bar. Será mesmo ou era uma Guaraná? Só porque está no bar você achou que era uma cerveja? Porque a cor é igual. Ainda mais foi um Guaraná Brahma, que foi uma espuminha. Não é? Hoje não é Brahma, né? Não, Brahma Antártica. O Guaraná Brahma tinha meu tempo. O melhor Guaraná que existia. Guaraná champanhe chamava ele. E balançava ele assim, a espuma, uma delícia. Guaraná Brahma, pesquise. Então, gente, pastor, eu vi fulano de... Uma vez eu fui evangelizado no Tatinga, eu e mais um homem, aquele que foi em casa, missionário, foi em casa no meu aniversário, lembra? Eu e ele era gay. Se converteu e nós fomos lá evangelizar lá no Tatinga. Agora eu estou evangelizando, alguém passa, eu, pastor Eugênio, no Tatinga. Ele não sabe o que eu estou fazendo lá. Lá ia falar um monte de coisa. Viu o pastor Eugênio, até grava lá, ele mesmo. Ó. Ficou até um zoom. Não é, irmão? Entendeu? Então, quando você vê alguém fazer uma coisa que você desconfia, chega lá e pergunta, irmão, tudo bem? Ô, Farão, o que você está fazendo aqui? Ah, tô fazendo, tá beleza, vamos tomar junto aí. Porque você pode destruir, gente, uma vida. Ah, uma imagem fala tudo. Nem todas as imagens falam a verdade. Nem todas, viu? Principalmente hoje. Viu? Tem gente aí que põe AI, fio. Eu já vi propaganda do Neymar que não era o Neymar. Não é ele. Isso aí vai ser o quê? O diabo vai usar para derrubar muito crente. Vai, irmão. Então, em nome de Jesus Cristo, você precisa, querido, saber que a sua língua não é usada pelo diabo, a sua língua é usada para Deus. Não tem como sair da mesma fonte água doce e água salgada. Ou sai uma ou sai outra. Viu? Não tem como você ser de Deus e você viver usando a língua para o diabo. Você não é de Deus, você é do diabo. Uma fofoca. Aqui eu nós vamos estudar sobre as regras da igreja. E uma delas é, expulsamos o fofoqueiro. Eu já expulsei um da igreja. Quando eu era lá no Fátima. Expulsei. Chamei ele em casa, vem cá, irmão. A partir de amanhã, não vai para a igreja mais, eu te expulso. Ah, pastor, mas você não é dono da igreja. Você não sou dono, eu sou gerente. O dono me deu autoridade. Some. Ele foi embora. Hoje ele encontra na rua, ele agradece por expulsar ele. Porque ele mudou, virou gente. Por que não virou gente antes? Hoje tem até casa, tem carro, casou, tem mulher, tem filho. Tá abençoado. E antes ia amarrado, porque era fofoqueiro. O dia que aprendeu a ser gente, Deus prosperou. Tá aí, ó. Então, gente, a fofoca te empobrece. A fofoca destrói sua vida. Viu? Destrói. Quem está vivo diz amém. Amém. Então, eu quero ser um bom líder, eu tenho que fazer isso. Livrar de mim esses problemas. Daqui a um dia nós vamos estudar, né? Nós vamos estudar as coisas difíceis. Mas daqui a um dia vamos estudar as coisas boas de ser obreiro. Que é bom ser obreiro. É bom ser líder.
mas ser líder mesmo, não ser uma farsa. Porque você pode enganar a mim, você pode enganar a pastora, pode enganar a pastora, você pode enganar o pastor, mas a Deus você não engana, irmão. A Deus ninguém engana. Viu? Então lembre-se que ele vê tudo. A Bíblia diz que ele tem 7 olhos de fogo virados para a terra. Fechou? Não escapa nada dos olhos dele. E presta atenção, que vocês não são bobo, nem são loucos, de pessoas que já passou na igreja e virou esse demônio a situação que está. Entendeu? Porque a Bíblia diz que nós fizemos uma boa escolha. Escolheu ser bispo, ou episcopado, ser um líder. Mas existe nesse chamado uma grande responsabilidade. E ela vai ser cobrada de cada um de nós. Vai ser muito mais... A Bíblia diz assim, ó, a quem muito é dado, é muito cobrado. Entendeu? Então, cada vez que você sobe de cargo, cada vez que você sobe de coisa, você vai ser mais cobrado de Deus. E Deus não tem medo de mandar você para o inferno, nem eu. Não fique pensando que Deus tem medo, não, irmão. Porque quem vai mandar as pessoas para o inferno não é o diabo, não, viu? É Deus. O diabo não tem poder de mandar você para o inferno. Ele vai também. Ele vai também. Quem vai mandar as pessoas para o inferno é o Deus que as pessoas dizem. Deus é amor. Né? Não, Deus ama tanto que não tem coragem. Ele que vai ter coragem, que ele que manda. Ele que vai dizer, ó, apartai de mim, vai para o fogo eterno. Vem para mim, para o gozo eterno. É ele. E a Bíblia diz que ninguém engana ele. Ninguém consegue enganar Deus, né? A Bíblia diz que ele é o justo juiz. Ele vai pela justiça. Isso quando eu for para o inferno. E também aqui na terra, como nós somos seres humanos. Ele vai ser justo para te abençoar. Ele vai ser justo para te dar uma vitória. Ele vai ser justo para te dar uma bênção. Ou você pensa que você vai pedir a bênção, ele vai te dar? Não, ele vai olhar para você, vai te examinar e ver o teu currículo. O currículo dele aqui, ó, não está passando o sangue dele no altar, não é dizimista. Não está passando o sangue dele na oferta, não é ofertante. Não está, cara, ixi, ó. É, bom. Ele tem caneta lá que você está escrevendo na minha vida. Ele tem livro, o que escreve no livro? Uma história, né? Tem um livro da vida, então tem uma história ali sua. Tem um livro das obras, tem uma história ali sua. Tem qual outro livro? Livro da vida e o livro das... Hã? Anotado. Entendeu? Ele já sabe tudo, mas ele escreve para você não ter dúvida. Já pensou, ó, tal dia, o Eduardo e o Léo juntaram para fofocar? Eu, senhor? É, tá aqui, ó. É duro, irmão? Então nós estamos dando uma oportunidade aqui, ó. A oportunidade de ser bênção, e você agora está aprendendo, não tem como você ter desculpa. Ah, eu não sabia, senhor, não sabia. Mandei meu servo te avisar. Não é? Piorou agora a situação. Né, Maria? Eu não sabia, pastor. Então, piorou. Então, gente, ser líder é uma bênção, mas tem os seus deveres. Ser crente é uma bênção, tem seus deveres. Ser humano é uma bênção, tem seus deveres. Como tem deveres e direitos. Você tem seus direitos, mas tem os deveres. A condição do seu direito depende dos seus deveres. A condição dos seus deveres depende do seu direito. Não tem como escapar. É a mesma coisa. Nós pode ter um governo esquerdista, mas mesmo ele sendo esquerdista, eu tenho o meu direito lá na prefeitura de ir lá e cobrar o que eu preciso. Ah, mas tem lá para a prefeitura, os caras são de esquerda, e daí? Eu tenho o meu direito de ir lá.
E tem meus deveres também de ir lá cumprir. Não tem meu dever de pagar minhas contas lá? Independente se quem está lá roubando, não. Você tem os seus direitos, irmão. Mesma coisa é você, servo de Deus. Você tem os seus direitos, tem os seus deveres. Deus não é injusto. Quem está vivo diz amém. Amém. Amém? Alguém quer falar alguma coisa em nome de Jesus? Quer perguntar alguma coisa? Nós temos ainda 5 minutos. 6. Pastor Vinícius, falar alguma coisa? Não? Então vamos orar com a pastora Wanda. Consegue, bom? Em nome de Jesus, vem aqui na frente. Aleluia.